Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. É um grande prazer estar com os irmãos novamente para que nós possamos dar sequência nos nossos estudos, nas nossas pregações, acerca das 5 solas, nesse mês que nós comemoramos o aniversário da Reforma Protestante. É um motivo de grande alegria ter você conosco, e eu quero encorajá-lo a estar conosco nos próximos estudos, para que você não perca nenhum deles, e que essa verdade ela seja então propagada ao maior número de pessoas. Para que você não perca nenhum, eu quero encorajá-lo também a se inscrever no nosso canal, marcar lá o sininho da notificação, para que você possa receber então os avisos do YouTube quando os nossos vídeos forem ao ar. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença. Nós agradecemos ao Senhor porque nós não viemos aqui pela nossa própria vontade, mas porque o Senhor nos atraiu. E atraídos pelo Senhor, ó Deus, nosso intuito aqui é louvar-Te, é engrandecer-Te, é dar-Te toda a glória, somente a Ti que é digno. Nós, ó Deus, clamamos, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de convidar a você a abrir as suas Bíblias no que se encontra registrado no livro dos Salmos, o Salmo de número 67. Nós leremos todo o Salmo 67. Diz assim a palavra do Senhor: Seja Deus grandioso e gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a sua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com a sua justiça, e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe, e todos os confins da terra o temerão. Eu quero chamar você então a louvar o nosso Deus, esse Deus grandioso, juntamente com o nosso ministério, com toda a sua força, com toda a sua alegria. Nesse instante, você está em casa, fique de pé, louve ao Senhor, dê a Ele a sua adoração sincera. Glória a Deus. Então você está convidado nesse momento a entoarmos o hino de número 52, Glória e Coroação ao nosso Rei, aquele que se humilhou na cruz, no meu lugar, no seu lugar, para que hoje nós estivéssemos aqui e tivéssemos a oportunidade não somente de adorar hoje, mas por toda a eternidade em sua presença. Adorai.
todos os dias da nossa vida. Devemos coroar esse Deus excelso, esse Deus tremendo, esse Deus soberano, honrando a Ele em todo o tempo com a nossa vida, com todo o nosso ser, com as nossas vozes, com as nossas atitudes. Que você possa, a cada dia, desejar estar em sua presença, vivendo para o louvor da sua glória. Aleluia, Senhor. Só esse Deus devemos declarar todos os dias que Ele é soberano, que Ele é poderoso, que Ele é tremendo, que Ele é santo e nos convida a viver cada dia em santidade, em Sua presença.
Meus queridos irmãos, santos e fiéis em Cristo Jesus, graça, paz e misericórdia da parte de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. Nós vamos, cumprindo a incumbência que me foi passada, nós vamos ler o livro do profeta Isaías, no capítulo 42, dos versículos de 1 a 9. Nós vamos expor esses 9 versículos, mas vamos ler agora apenas o versículo 8, que diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Que Deus aplique essa palavra que foi lida aos nossos corações. Vamos orar? Senhor Deus, edifica-nos pela ministração da Tua palavra. É a oração que fazemos confiadamente em nome de Jesus. Amém. A Reforma Protestante do século XVI foi um movimento providencial e soberanamente usado por Deus para preservar viva a sua igreja. A Reforma não inventou ou criou novas verdades. A palavra de Deus, cujas doutrinas estavam soterradas sob o entulho da tradição, é que foi, na verdade, resgatada. A Reforma foi um retorno às Escrituras, um retorno à antiga fé, ao primeiro amor, às antigas doutrinas. As declarações sola ou declarações de fé eram um slogan, a bandeira, a mais pura expressão desse retorno à palavra. Eles afirmaram somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e glória somente a Deus. Eles fizeram parte de uma geração que buscou servir a Deus de todo o coração, com integridade. Ao levantarem essa bandeira com essas declarações, eles estavam proclamando um retorno à vida com Deus, norteada pelas Escrituras Sagradas. E vamos meditar, como me foi incumbido, nessa última declaração que diz: glória somente a Deus. Glória somente a Deus. Podemos pensar nessa ideia da glória fazendo uma analogia com os conhecidos holofotes. Holofote é um projetor de grande intensidade cuja luz ilumina os objetos à distância. Os holofotes são usados em diversos espetáculos e eles são posicionados para colocar toda a luz sobre o personagem principal, sobre o protagonista de determinada peça, por exemplo. A cena principal e as pessoas que estão envolvidas naquela cena, ele destaca então determinadas coisas e determinadas pessoas. Uma das questões que podemos levantar é: para onde devem apontar os holofotes? Para onde devem apontar os holofotes? Podemos pensar nisso e tentar ver como que isso se encaixa no contexto da Reforma Protestante do século XVI. No século XVI existia toda essa questão de salvação, vida com Deus, como conhecer a Deus, como servir a Deus, como caminhar com Deus. E se perguntássemos para onde devem ser apontados os holofotes, quem deve receber o reconhecimento, quem deve ser colocado em destaque, em evidência, quem deve receber a glória, esses holofotes eram apontados para lugares diferentes. Algumas vezes ali no século XVI, os holofotes eram apontados para a instituição. Eles diziam: se queremos conhecer Deus, vamos olhar para a instituição chamada igreja. É a igreja detentora dessa salvação, é a igreja que administra essa salvação, é a igreja que é a detentora dos méritos dos santos. Outras vezes eles diziam: vamos apontar esses holofotes para os santos. Eles foram pessoas que viveram com Deus no passado e agora nós podemos recorrer a eles para que sejam nossos mediadores e possam levar nossas questões, nossas causas a Deus.
Às vezes, os holofotes eram colocados nas práticas vinculadas à ideia de justiça própria. A ideia de que se o homem quisesse ser salvo, tinha que buscar nele próprio meios para alcançar merecimentos e créditos diante de Deus, uma salvação meritória, uma salvação por meio de obras. Ora, o holofote estava apontado para a instituição, ora, o holofote estava apontado para homens. Para onde deveriam apontar os holofotes? Os reformadores disseram: o holofote deve estar apontado unicamente para Deus. É isso que Isaías 42:8 está dizendo: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Então a ideia de glória, de honra está aqui. Quem deve receber glória? Quem deve receber honra? O texto de Isaías 42, de 1 a 9, ele inicia a seção dos chamados cânticos do servo. Existem 4 cânticos do servo. Todos os evangelhos vão destacar que esse servo apontado pelos cânticos de Isaías é Jesus. Então, quando nós olhamos para esses cânticos todos, e olhando agora especificamente para o cântico desse capítulo 42, podemos perguntar, em primeiro lugar, quem deve receber a glória? Quem deve receber a glória? Fica bastante claro, melhor dizendo, que a glória deve ser dada a esse Messias que estabelece o direito no mundo. É o que encontramos nos versos de 1 a 4. Nesses versos de 1 a 4, você vai encontrar 3 vezes a palavra direito. A ideia toda do texto é que será promulgado o direito, será promulgado o juízo, a justiça. Deus está dizendo aqui em Isaías que o mundo vai dar certo. É isso que Deus está dizendo. O profeta vai dizer que Deus vai fazer novas todas as coisas, que Deus vai restaurar a criação inteira. Ele vai trazer uma redenção que não será apenas a redenção da alma para o indivíduo, mas uma redenção cósmica. Todos os estados existenciais que são subjugados por vícios e por pecados, tudo isso vai passar e será promulgado o direito. Vai acontecer determinado dia que o direito será promulgado. Essa é a revelação aqui em Isaías. E quem vai empreender isso? O servo. O servo. Eis aqui o meu servo, diz o versículo 1. Esse servo, ele tem algumas características e a primeira delas, que é bem óbvia, é essa. Ele é um servo. Ele não tem essa ambição de glória. E o Novo Testamento nos diz que Jesus se esvaziou e assumiu a forma de servo. Esse Messias que virá, ele não reivindica glória para si. Pelo contrário, ele pega o holofote e aponta para Deus Pai. Ele diz: toda a glória é do Pai, toda a glória é de Deus. E todo o meu propósito nessa vida é o propósito de ser servo. Essa é a primeira característica. Martinho Lutero vai dizer que na cruz, o Deus glorioso é escondido pelo Deus sofredor, pelo Deus humilhado. É isso que Cristo representa, é isso que ele realiza, é esse servo, ele é esse Deus que é escondido nessa teologia da cruz de Lutero e ao mesmo tempo revelado àqueles que o recebem pela fé e são salvos, são redimidos. O verso 1 vai dizer que esse Messias, esse servo, ele é sustentado, ele é escolhido, é eleito, ele é amado, ele é ungido por Deus. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito. Ou seja, aqui está a unção do servo, daí ele ser chamado o ungido, o Messias, ou o Cristo.
No verso 2, esse servo vai promulgar o direito, ele vai consertar o mundo. Olha como ele conserta o mundo. Ele conserta o mundo de um modo manso e suave. É o que diz os versos 2 e 3. Existia toda a expectativa de que o mundo precisava ser consertado mesmo. E como ele deveria ser consertado? A expectativa era que viria esse emissário da parte de Deus. Ele então chegaria e ele venceria os inimigos, ele empreenderia uma batalha contra todos os opositores de Deus, estabeleceria o reino pela força. Essa era a expectativa messiânica daquele tempo. Isaías já profetiza apontando para outra direção. Ele diz que ele não clamará, o servo não gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. É uma ideia de um servo que chega com discrição, com gentileza, com mansidão, com humildade. E o verso 3 diz: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Ou seja, ele não chegará quebrando os homens, ele chegará com mansidão para com os homens. E diz o verso 3, em verdade promulgará o direito. Então esse texto todo fala sobre essa integridade, essa mansidão, essa suavidade, essa gentileza do Messias. O verso 4 vai dizer o quanto ele é persistente, o quanto ele é eficaz. Diz assim: não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito. O que está ensinado aqui é que quem deve receber glória é esse Messias que estabelece o direito divino no mundo. Ele merece glória exatamente porque ele não a quer, porque ele aponta para o seu Pai Celestial, porque todo o intuito do seu coração é a glória de Deus, é a glória do Pai. Ele não vem para ser servido, mas ele vem para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quem deve receber glória é esse Deus que garante, que assegura uma nova aliança. Deus fala de uma aliança com o povo. Está lá no verso 6. É uma aliança que também vai produzir iluminação para os gentios. Olha só quem realiza essa aliança. Diz o texto claramente que é o Criador. O verso 5 diz assim: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. É a aliança firmada pelo Criador. O que Isaías está dizendo aqui é que Deus está levando adiante na história o programa estabelecido em Gênesis. Lá no início ele criou o mundo, criou o universo, estabeleceu uma aliança com sua criação. Esse Deus Criador não abandonou o mundo, mesmo depois da queda, mesmo depois que os homens viraram as costas a esse Deus, mesmo depois de ser desconsiderado por sua criação, ele não a desconsidera, ele continua sendo Deus da criação. Diz o texto que ele dá fôlego de vida ao povo que nela está. Até esses que se rebelam contra esse Deus estão se rebelando contra Deus, mesmo enquanto estão sendo sustentados por Deus, recebem um fôlego de vida que é dado por esse Deus. E diz mais, ele dá espírito aos que andam nela. É o Deus da criação, é o Deus da providência, o Deus que sustenta, cuida do seu povo, que mantém todas as coisas no universo. Observe bem no verso 6, esse Deus, o Criador, é Ele quem chama o Messias em justiça, Ele quem toma o Messias pela mão, é Ele quem guarda o Messias, é Ele quem faz o Messias ser o mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Isso nós encontramos no Evangelho. O tempo todo Jesus Cristo cumprindo essa profecia, realizando o seu ministério, sendo sustentado dia a dia por seu Pai.
Ele tinha consciência de que ele mesmo cumpria esta palavra de Isaías. Ele era o mediador da nova aliança, da aliança de Deus com o povo, e era luz para os gentios. Observem bem a abrangência, o alcance da obra desse servo, o alcance dessa salvação. Ele não é apenas o servo Messias de Israel para Israel, mas ele é o servo, o Messias de Israel para todas as nações. Lá no verso 1, encontramos que ele promulgará o direito para os gentios. No verso 4 diz assim: as terras do mar aguardarão a sua doutrina. E no verso 6 diz: ele é luz para os gentios. Ele é Deus, Senhor, Redentor, não apenas para os judeus, mas também para todos nós que somos alcançados hoje por sua graça e por seu poder. Esse Messias traz cura da cegueira. É o que informa o versículo 7, para abrires os olhos aos cegos. No Antigo Testamento temos muitos milagres registrados. Na época de Moisés, Eliseu, Elias, muitos sinais e maravilhas foram realizados por Deus, mas não se encontra no Antigo Testamento ninguém sendo curado de cegueira. Isso não aparece lá. Cura de cegueira só acontece no Novo Testamento, e acontece no Novo Testamento ligado ao ministério de Cristo, inclusive para confirmar que Jesus Cristo é quem cumpre essas palavras do profeta Isaías. Ele traz cura da cegueira. É um milagre novo. Ele liberta também do cativeiro, diz o verso 7, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Então, os holofotes devem ser apontados para esse Deus que garante, que assegura essa nova aliança, e o Messias é enviado como mediador dessa aliança e como luz para os gentios. Em segundo lugar, o texto fala algumas coisas muito importantes sobre o homem. Aqui na profecia de Isaías fica claro que vai haver um dia em que o mundo vai ser consertado, mas para isso Deus terá que intervir. Esse é o ensino. Sem intervenção divina, o homem não conhece o direito. Sem intervenção divina, o nosso coração continua escravo da injustiça, escravo da imoralidade, escravo do pecado. Sem uma intervenção divina, o homem certamente pisa e esmaga o seu próximo. E nós podemos dizer que nessa figura poética de Isaías, as pessoas fragilizadas são aqui comparadas à cana quebrada ou a canas torcidas que fumegava depois de terem sido incendiadas. É isso que o ser humano faz no trato com o próximo. Se Deus não intervém, se Deus não muda o coração, sem intervenção divina, o homem permanece cego, permanece cativo. O homem sem Deus é absolutamente escravo. Podemos em terceiro lugar ver o que esse texto fala sobre Deus. Algumas coisas importantes sobre Deus. Deus é mostrado aqui como autor, como fonte de salvação, ou fonte da salvação. Ele levanta lá no passado um profeta chamado Isaías para dizer: olhe bem o que eu farei. Eu mandarei um mediador, um redentor, um Messias. Deus é esse soberano que está implementando um plano de redenção, um plano de salvação. Deus é aquele que se importa. Deus é aquele que ama essa humanidade que ele criou. É aquele que age para salvar essa humanidade. Exatamente por isso. E é exatamente para onde se devem apontar os holofotes, para Deus. Somente Deus deve receber glória. Ele deve receber glória pela vida. Ele deve receber glória pela salvação. É o que está no verso 8. Novamente lemos esse versículo. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Foi isso que os reformadores afirmaram lá no século XVI.
Eles olharam para aquilo que os cercavam, para o mundo, para o estado das coisas na igreja, para o estado das coisas no mundo. Eles disseram assim: nós precisamos levantar essa bandeira. A bandeira diz somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé. E essa bandeira da glória dada somente a Deus. E os reformadores fizeram isso por diversas razões. Eles puderam perceber que cada vez mais, ou em determinados momentos, a glória e os holofotes estavam apontando para a instituição, para a igreja, para os homens, para as pessoas, para as boas obras. Eles vão dizer: a igreja tem o seu lugar sim, a igreja é bíblica, a igreja é o povo de Deus, a igreja é a comunhão dos servos de Deus, mas a igreja não salva. A igreja não deve receber glória. Quando a igreja confunde o seu papel e ela deseja receber glória, ela se torna distorcida. Os reformadores também fizeram uma observação sobre o homem. Eles fizeram uma constatação, uma consciência decorrente da verificação dos seus próprios corações. Martinho Lutero lutava dia após dia com a maldade em seu próprio coração. Ele entendia que no seu coração existia naturalmente essa inclinação, esse desejo de receber glória. É verdade, nós não podemos fugir disso. O nosso coração gosta de ser acariciado, nós gostamos de ser elogiados, nós gostamos de ser engrandecidos, nós gostamos de receber o crédito. Os reformadores perceberam isso e disseram: os holofotes devem ser colocados, apontados unicamente para Deus. A glória pela vida, a glória pela salvação não deve ser dada à instituição, nem ao ser humano. A glória pertence somente a Deus. Quando eles disseram isso, eles estavam reconhecendo a sua própria miséria, a sua própria dependência de Deus. Eles entenderam isso. Nós não merecemos salvação. Sem a graça de Deus não há salvação. Se Deus não tivesse mandado Cristo, nós não passaremos de pó e estaremos destinados à condenação. Sim, nós dependemos da graça, nós dependemos da infinita misericórdia, nós não merecemos tão grande amor, tão grande bondade. Nós devemos dar a Deus, só a Deus, somente a Deus, toda a glória, toda a honra pela salvação e pela vida e por tudo. É o que os reformadores querem dizer quando eles afirmam: glória somente a Deus. Para onde devem apontar os holofotes? Apenas para Deus. Só Ele deve receber honra e glória. Quais são as suas expectativas? Para que você quer ter uma formação, uma profissão, construir uma nova casa, ganhar dinheiro, casar, comprar, vender? Qual a sua motivação última? Os reformadores vão dizer de uma forma clara: tudo na nossa vida deve ser para a glória de Deus. Eles estão reproduzindo o que a palavra de Deus diz. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Isso é o que significa glória somente a Deus. Deus realiza toda a sua obra. Ele faz isso a fim de revelar sua glória, tanto na criação como também na redenção. Deus vem até nós e revela a sua misericórdia e manifesta a sua graça salvadora. Ele faz isso motivado por seu amor incondicional, livre. E nós devemos corresponder a esse amor, dando a Ele glória. Não apenas glória, mas toda glória. O homem deve render a Deus a glória que lhe é devida. Nós devemos, em nossa caminhada, sempre afirmar como o apóstolo Paulo, e com o apóstolo Paulo, conforme ele escreve sua carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória
eternamente. Amém. Só lhe deu glória, glória somente a Deus. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, reconhecemos que toda honra e toda glória é devida ao Senhor. Obrigado por ter nos redimido, por ter nos enviado Jesus, que assumiu o seu papel de servo e foi estabelecido entre nós e o Senhor como nosso mediador, o único mediador, em nome de quem e por meio de quem chegamos ao Senhor. Obrigado a Deus por essa tão grande e poderosa salvação, que o Senhor receba de todos nós a honra e a glória e o louvor devido ao Senhor. Glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. E nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém.